Olá, novamente com muita alegria vamos dar seguimento ao estudo da Revista Espírita de Allan Kardec. Estamos aqui fazendo o estudo respeitando a cronologia da Revista Espírita. Os meses e anos anteriores estão aí à disposição de vocês pelas redes sociais, seja no Facebook, nossa página Alessandro de Paula /Revista Espírita, ou pelo YouTube, no canal da USE Itapetininga, ali na playlist ou nos vídeos. Hoje nós estamos estudando a revista de fevereiro de 1861. Essa revista tem 11 itens, onde nós aqui iremos fazer a abordagem. Alguns itens de forma mais rápida, porque às vezes são assuntos que nós já pudemos estudar, falar, nos aprofundar em outros vídeos da Revista Espírita, ou temas às vezes de menos relevância. Mas, novamente, Kardec começa a revista com o boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a síntese das atas, das reuniões administrativas, doutrinárias. E aqui, a primeira questão que nos chama a atenção, ele está transcrevendo a ata do final de dezembro de 1860. E Allan Kardec aqui se dirige aos espíritos que atuam na Sociedade Parisiense, dirigindo a eles a sua gratidão pelo socorro espiritual, pelo apoio, pela instrução, pela condução dos trabalhos no mundo espiritual. E ele dirige a sua gratidão, o seu agradecimento primeiro a São Luís, que na verdade foi o rei Luís IX da França, e sabemos que era o dirigente espiritual da Sociedade Parisiense. Então ele dirige o seu agradecimento, cita aqui nominalmente outros espíritos, que nós vemos aqui na revista, muitas comunicações atribuídas a esses espíritos que de fato têm trazido luz para o nosso conhecimento, luz para a nossa alma. Ele cita Lamennais, Channing, Georges, Delphine de Girardin, Lázaro, Alfred de Musset e outros espíritos que estavam colaborando com a tarefa. E também, quanto aos espíritos sofredores, ele faz a referência que apareceram espontaneamente ou evocados: continuaremos por nossas preces a pedir para que a misericórdia divina os alcance, rogando que vocês sejam amparados no caminho do arrependimento, do esclarecimento. Então vejamos aqui 2 pontos. A importância de nós lembrarmos de agradecer a atuação dos benfeitores espirituais em nossas vidas. Às vezes, lembramos de agradecer aos encarnados, que foram úteis, foram importantes, vitais em alguns momentos da nossa vida, o que é muito importante. Agradecer-lhes a presença, a palavra, a solidariedade, ainda que seja o apoio silencioso, a prece deles a nós. Mas vamos lembrar que temos o nosso anjo da guarda, temos guias espirituais que cuidam de nós, sintonizam-se conosco, têm afinidades. Eles também estão ali no mundo espiritual, agindo intensamente, dentro da lei do mérito, da lei de causa e efeito, mas nos inspirando, nos acolhendo. Então vamos lembrar de agradecer a esses espíritos que estão do outro lado da vida, na verdadeira pátria, também velando e cuidando de nós. E dos sofredores, daqueles espíritos que estão em sofrimento, que às vezes se comunicam nas reuniões mediúnicas que nós participamos ou que temos conhecimento. É importante nós agradecermos a esses espíritos, né? Porque
como dissemos, o relato deles também nos ensinam muito. O drama, as escolhas equivocadas, para que não possamos repetir o mesmo caminho. E pedir a Deus que os acolha, para que logo mais eles possam se arrepender, buscar o esclarecimento e seguir uma nova trajetória espiritual. Então, aqui neste simples texto de Kardec, nós notamos a grandeza do codificador, ao agradecer pela ação dos benfeitores e a lembrar de orar por aqueles espíritos sofredores que passaram pela sociedade parisiense. Realmente um exemplo extraordinário. Há um pedido, também ele cita aqui de uma carta, e diz que são vários pedidos semelhantes, as pessoas querendo que a ata do Boletim da Sociedade Parisiense fosse reproduzida a ata de forma integral, completa, para que estrangeiros, pessoas que não frequentavam a Sociedade Parisiense, pudessem melhor entender o assunto a que se referia estas sínteses, essas atas resumidas. E Kardec percebe que, primeiro, o interesse das pessoas, o quanto é importante, porque essas atas servem, diz Kardec, para demonstrar a ordem que vigia na sociedade parisiense, a gravidade daqueles que cuidavam das reuniões, que havia uma seriedade, havia um cuidado, havia um objetivo, havia um foco superior. E isso fica muito claro, nós que estamos estudando já há algum tempo os boletins da sociedade parisiense, e lembro, vai ser por um curto espaço de tempo, que dura mais ou menos 2 anos e alguns meses. Logo mais não teremos mais o boletim, porque Kardec percebia que estava tomando um espaço útil da revista espírita e que os boletins da sociedade estavam cada vez mais extensos. Até por isso que ele vai responder esta carta dizendo que não haveria como atender, porque se ele fosse na revista espírita reproduzir integralmente o que acontecia na intimidade das reuniões da sociedade parisiense, naturalmente que seria muito espaço, haveria necessidade de muito espaço. Então, ele fala que publica as coisas mais importantes, as comunicações espirituais que ele publica, ainda que não seja publicado no mês seguinte, às vezes ele diz as mais relevantes são publicadas no decorrer dos meses da revista espírita, logo após aquela reunião da sociedade parisiense. Então, Kardec tinha um controle, ele tinha um objetivo na revista espírita. Então, ele sabia que era um espaço valioso, e ele não poderia ali apenas colocar o boletim da sociedade parisiense na íntegra, que ocuparia praticamente todo o espaço. Então, vejamos que Kardec respondeu à pergunta, mantendo uma lógica, uma explicação bastante lúcida para que as pessoas pudessem entender o motivo por que Kardec não publicava. Mas o quanto os boletins estavam sendo também úteis, conforme nós estamos aqui já discorrendo há algum tempo, porque vimos quantos assuntos interessantes surgiram a partir dos boletins e servem para nortear os atuais trabalhadores e dirigentes da Casa Espíritas em muitos pontos que dizem respeito a esta ordem dentro da Casa Espírita. Aqui no finzinho, o boletim hoje está até mais curto do que o habitual, e ele vai citar aqui dizendo uma evocação de uma senhorita feita pela própria genitora presente à sessão. A comunicação de interesse particular oferece um quadro tocante da afeição que certos espíritos conservam por aqueles que amaram na Terra. Então isso traz um assunto muito interessante. Primeiro, Kardec não publica a comunicação espiritual, apenas faz uma referência a ela, porque era uma comunicação privada, reservada, de cunho individual. Não havia um interesse coletivo, um interesse doutrinário maior. Então, Kardec faz apenas a citação, até respeitando, digamos assim, a privacidade da comunicação. Mas traz um assunto muito interessante sobre as afeições dos espíritos pelos encarnados. E aqui nós buscamos o Livro dos Espíritos, que cuida desse assunto a partir das questões 484 e seguintes, afeição dos espíritos por certas pessoas. É um assunto bem interessante. Logo a primeira pergunta
o Kardec pergunta se os benfeitores, os espíritos, se afeiçoam a determinadas pessoas. E ele diz, os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem viciar-se. Daí o seu apego, resultado da similitude de sensações. Então vejamos aqui Kardec falando também dessa influência espiritual, dos nossos hábitos, comportamentos, ideais, atraindo, criando a sintonia com os espíritos que pululam à nossa volta. A influência espiritual é uma lei da natureza. A influência, ela é neutra, vai depender da nossa postura, dos nossos valores a atrair os bons ou os maus espíritos, né? Kardec pergunta, a afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? A afeição verdadeira nada tem de carnal, mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, mas por ainda existir resquícios das paixões humanas. Às vezes o espírito quer satisfazer um vício que ele teve na sua última reencarnação e que ainda perdura na espiritualidade, porque um comportamento vicioso, ele tem aspectos físicos, emocionais, mentais. O espírito, após a desencarnação, já não tem mais o corpo, a necessidade fisiológica, mas ele ainda conserva a dependência emocional, mental. Por isso, às vezes, procura encarnados que têm o mesmo vício, para que ele possa vincular-se àquele indivíduo e, em alguma medida, nesse processo de sintonia, de vínculo entre o espírito encarnado, quando o encarnado está dando vazão ao vício, esse espírito ali vinculado, em algum grau, em alguma medida, sente, registra, em alguma medida, a sensação que o encarnado está experimentando. É uma forma de, entre aspas, não é como se ele estivesse encarnado, não é igual. É um alívio, né, da sua dependência e das sensações que ele ainda sente a necessidade de cultivar. Né? É como uma pessoa que, um exemplo simples, a pessoa que gosta de fumar e naquele momento está impedida por alguma causa e ela sente o prazer de, pelo menos, sentir o cheiro da fumaça, ela está entre pessoas ali fumantes, ela está momentaneamente impedida de fumar por alguma questão médica, por exemplo, mas ela se sente, na hora que ela aspira o cheiro do tabaco, a fumaça do cigarro, aquilo lhe traz alguma gratificação, lhe traz um agrado, e é mais ou menos isso que acontece quando o espírito está afeiçoado a pessoas que têm vícios idênticos ao que ele tinha e que ele ainda não conseguiu se libertar no mundo espiritual. Mas o assunto segue, mas a questão aqui é interessante. Na questão 488, está mais diretamente relacionada à citação que Kardec faz. Nossos parentes e amigos que nos precederam na outra vida têm por nós mais simpatias que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida. E muitas vezes os protegem como espíritos, segundo o seu poder, ou seja, a sua elevação espiritual. Quanto mais equilibrado está o espírito, melhor ele pode servir, melhor ele pode ajudar. Mas permanecem as afeições dos nossos parentes, dos nossos amigos que voltam à pátria espiritual e tendo condições espirituais para tanto, porque continua esses laços de afeto no mundo espiritual. Então, a mãe, um pai, continua amando o seu filho. Um amigo continua nutrindo o mesmo sentimento pelo amigo. E estando do lado de lá, e já após passar pelo despertar, adaptado ao mundo espiritual, e tendo condições para tanto, ele vem nos visitar aqui na Terra por conta dessas afeições que seguem e, tendo condições, sem ferir a lei de causa e efeito, vem nos ajudar, nos inspirar, nos acolher, visitar durante o sono. Enfim, são inúmeras as formas como esses espíritos podem se aproximar de nós e nos ajudar. Então, essas afeições, elas se conservam mesmo após a desencarnação. E isso é realmente uma informação muito assim,
consoladora, né, que a doutrina espírita nos apresenta. O próximo artigo aqui chama O Senhor Square. Nós já falamos em estudos anteriores do Sr. Daniel Douglas Home, naquela época um médium de grandes possibilidades mediúnicas, produzindo fenômenos realmente intensos. Ele tinha um organismo apto a ceder o fluido magnético animal, o ectoplasma, a fim de produzir os fenômenos. E Kardec faz essa citação, porque ele toma conhecimento deste médium que tinha, diz ele, um poder menor do que o Sr. Daniel Douglas Home, porque o Sr. Square, ele conseguia apenas produzir a suspensão de corpos, de mesas pesadas. Então ele sentava-se ou estava diante da mesa, com as pernas amarradas, uma das mãos ocupada, normalmente alguém da plateia ou alguém presente segurando a sua mão, até para descartar fraude, e ele com apenas uma mão livre tocava a mesa, esta mesa pesada, 20, 30, 40 quilos, levitava à sua frente e caía atrás. Então, naturalmente que com uma mão, com as pernas amarradas, com outra pessoa segurando a sua mão, você levantar um peso dessa natureza e de forma bem harmônica, colocar atrás, não é algo que dava para fazer. Então, Kardec até toma todo o cuidado e diz que tomou conhecimento dos fatos e testemunhas oculares de confiança puderam afiançar que o fenômeno se dava. Vejamos, a primeira preocupação de Kardec era descartar a fraude. Mesmo Kardec trazendo toda essa ordem de ideias da influência dos espíritos sobre o mundo material, ele não era uma pessoa fanatizada que queria a todo custo que os fenômenos acontecessem e queria muitas vezes colocar tal fato, entre aspas, goela abaixo de quem quer que fosse. Kardec não tinha essa preocupação, sua preocupação era com a verdade. Tanto que ele, quando tomava conhecimento de fenômenos, a sua primeira preocupação era descartar a fraude. Um homem de ciência que era, estava preocupado com que os fatos que ele fosse estudar ou descrever na revista espírita fosse realmente algo verídico. E ele também vai descartar outra causa. É isso que é interessante em Kardec, né? Ele não ia primeiro buscar uma explicação espiritual. Hoje as pessoas, alguns espíritas, acontece algo, algum fenômeno, vai direto buscar a causa sempre no espiritual, e nem sempre é. Kardec descartava fraude, descartava outras causas materiais, para depois concluir pela fenômeno espiritual. Então nós devemos seguir esses passos, esse critério, esta serenidade de Allan Kardec. Então ele descartou essa possibilidade da pessoa por si só fazer essa movimentação da mesa como ela era feita. Então ele diz que o fenômeno era autêntico, explica como isso acontece, está em O Livro dos Médiuns. Diversamente do que se acreditava, não é o espírito que, com sua mão perispiritual, segurava o objeto e levitava. Não. Ele utilizava-se deste fluido magnético animal, este fluido animalizado do médium, repetimos o ectoplasma, e misturava, combinava com o seu próprio fluido ambiente, e impregnava o objeto dessa combinação fluídica, dando ao objeto uma espécie de uma vida fictícia. E ali o objeto passava, portanto, a responder à vontade, ao pensamento do espírito, portanto, que com o comando mental fazia este objeto se movimentar. Então aqui está a explicação de como esse tipo de fenômeno acontece. E Kardec anota algo interessante, que algumas pessoas relataram que apagava-se a luz no início para que o fenômeno pudesse acontecer. Veja que interessante. Kardec, à época, não tinha essa informação da espiritualidade superior. Hoje, através de André Luiz, principalmente, pela mediunidade de Chico, nós sabemos que a luz, ela causa um impacto negativo no ectoplasma, podendo dificultar a sua ação. Por isso que eu achei interessante que o senhor Square,
ele produzia fenômenos menos intensos, menos abundantes, digamos assim, mais fracos do que o Daniel Douglas Home, a sugerir que a sua potência de ectoplasma fosse inferior à de Daniel Douglas Home, que produzia uma variedade de fenômenos. Então, por ser até uma quantidade menor de ectoplasma, o médium em questão, talvez até por isso, pela quantidade menor, a luz ali produzisse um impacto mais danoso na produção do fenômeno. Com Daniel Douglas Home, uma produção massiva, de grande quantidade de ectoplasma, talvez a influência da luz não atrapalhasse o resultado do fenômeno. Mas isso é algo interessante. Temos um artigo muito bom, Escassez de médiums. Este é até um artigo que nós gostaríamos de dar um direcionamento para este momento de pandemia que estamos vivendo. Repito, como este vídeo fica gravado e disponível nas redes sociais, é possível que alguém, daqui a algum tempo, daqui a muito tempo, assista este vídeo. Por isso que eu gosto de registrar a data. Hoje estamos aqui em abril de 2021, ainda sofrendo os efeitos da Covid-19, com as casas espíritas ainda fechadas, momento de isolamento social, que impactou principalmente as reuniões mediúnicas. No artigo Na Origem, Kardec vai falar que em alguns momentos da reunião mediúnica daquela época, acontecia a escassez de médiuns. E ele diz principalmente de bons médiuns. Não é fácil produzir um bom médium. Um médium que estuda, um médium que se preocupa com a própria moralização, por consequência quer criar uma sintonia com os bons espíritos, facilitar a tarefa, produzir bons resultados. E Kardec diz que não é simples isso. E que muitas vezes escasseiam os médiums ou os bons médiums. Às vezes, Kardec fala, ocorre a suspensão da mediunidade, das comunicações, pela escassez de médium, e a reunião mediúnica ficava ali um tanto quanto improdutiva, com escassez de médium, com escassez de comunicação. Ele lembra que às vezes acontecia essa suspensão por ação dos benfeitores, que queria trazer ali um recado, um ensinamento para o grupo. Busquemos depois o Livro dos Médiuns, quando fala dessa suspensão ou interrupção da mediunidade, normalmente um alerta, uma advertência para o grupo. E aí Kardec sugere o que o grupo mediúnico podia fazer enquanto não houvesse comunicação. Olha que interessante. E aí, naturalmente, que ele vai dar 4 pontos, 4 sugestões. A primeira delas é reler e comentar as antigas comunicações do grupo. Olha que interessante, né? Porque ele diz assim, ninguém se cansa de ouvir um bonito trecho de uma música ou de uma poesia. Então, se lá no passado do grupo é importante ir coletando e guardando as comunicações espirituais de boa procedência, que trazem orientações, advertências, para que nesses momentos o grupo leia, para que possa recordar da comunicação, esmiuçá-la melhor, estudar, atentar-se para determinados pontos que talvez naquele primeiro momento tenham passado despercebido e que, ainda que não tenha passado despercebido, é importante rever estes pontos, importante reestudar essas comunicações, que serão sempre úteis para nós. Diz ele, contar fatos que se tem conhecimento para discutir à luz da ciência espírita. Olha que interessante. Então, às vezes, um fato atual, um acontecimento, por exemplo, hoje a pandemia, algum acidente, algum fenômeno, alguém traz, olha, eu tomei conhecimento de tal fato, como o Espiritismo nos explica isso? E ali há um comentário salutar, doutrinário, em torno de algum fato que chegou ao conhecimento do grupo. Ler, comentar e desenvolver o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos, porque era 1861, só havia essas 2 obras da codificação espírita. Hoje nós podemos incluir todo o Pentateuco de Kardec. Então o grupo, vamos reler, vamos estudar mediunidade. E por fim, que talvez hoje não tenha tanta aplicação, mas na época tinha, discutir sobre os vários sistemas de interpretação dos fenômenos espíritas. A época, com credulidade, materialismo, as pessoas tinham muita dificuldade de acreditar que eram os espíritos que estavam produzindo esses fenômenos. Então havia
muita negação, muito ataque ao espiritismo. Hoje nem tanto, mas os 3 primeiros pontos nós gostaríamos de trazer, porque muitas pessoas perguntam, muitos estudos estão virtuais neste momento. E a mediunidade? A parte das reuniões práticas? É claro que não dá para fazer, pelo menos não se verifica por hora as reuniões mediúnicas virtuais, à distância. E muitas pessoas perguntam o que deve fazer. E aí que fica a sugestão de Kardec, que os médiuns possam estar se reunindo virtualmente. Se não todos, a maioria, alguns às vezes não têm equipamento, dificuldade, mas ainda que não sejam todos. Importante que o grupo mediúnico se reúna virtualmente para estudar, para manter o vínculo, fortalecer a afetividade, discutir assuntos importantes, reler comunicações, estudar as obras doutrinárias, tratar de assuntos atuais à luz da doutrina. Isso é importante para que não fique esse distanciamento. Não sabemos quando a reunião mediúnica presencial volta. Talvez em alguns locais já tenham voltado, mas você ficar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, sem sequer ver os companheiros do grupo mediúnico, para depois retomar a tarefa, é desafiador. Agora, se eu estou me reunindo virtualmente com os confrades espíritas da reunião mediúnica, a gente mantém os laços, mantém os vínculos, os benfeitores espirituais da reunião, mesmo num encontro virtual, estão ali gerindo, estão ali presentes. Então, mantém o vínculo entre os médiuns e os benfeitores espirituais, estuda-se, portanto, ganha-se em acréscimo de conhecimento para a retomada do trabalho, certamente ficará muito mais simples do que simplesmente suspender totalmente a reunião. Então, é possível que os médiuns se reúnam virtualmente para esta finalidade. Algumas pessoas nos perguntam, e o socorro espiritual não está acontecendo? Os espíritos que eram atendidos na reunião mediúnica não estão sendo atendidos? É um absurdo pensar dessa forma, porque antes do espiritismo, como é que os espíritos eram doutrinados? Se não tinha reunião mediúnica, não tinha casa espírita. Os espíritos atuavam no mundo espiritual. Nós, muitas vezes os médiuns, temos orgulho de achar que somos peças indispensáveis, mas temos que entender que somos instrumentos, que colaboramos na tarefa e aprendemos muito com isso, mas somos mero instrumento, colaboradores, que os espíritos têm outros meios para dar conta da tarefa, que eles se utilizam de nós, é como se houvesse uma cooperação, uma oportunidade de trabalho em conjunto, propiciando para nós, os encarnados, o aprendizado e a oportunidade da tarefa nessa seara de socorro aos espíritos. Então, antes do espiritismo, eles atendiam, os espíritos condensavam o seu perispírito, ficavam visíveis aos espíritos em sofrimento, dialogavam. Então, certamente os espíritos, nesse momento de suspensão das reuniões mediúnicas práticas pela pandemia, utilizam-se desse expediente e continuam socorrendo esses espíritos. Os espíritos necessitados, carentes desta orientação. E os médiuns são convocados, os bons médiuns, durante o sono, saem do corpo e são levados a essas tarefas que estão se desenvolvendo no mundo espiritual. Se desenvolvem mesmo quando as reuniões estão ativas, porque a tarefa prossegue no mundo espiritual, e agora com a tarefa no cenário físico suspensa, esses espíritos, por isso que é importante o médium, o espírita nessa época de pandemia, continuar vigilante, estudando, cuidando da sua evolução moral, o bom combate, para que ele possa estar na condição espiritual de dar este apoio nas tarefas que seguem no mundo espiritual e para que durante o sono, o descanso do corpo físico, os benfeitores possam contar com eles ou conosco nessas tarefas que se desdobram com uma riqueza no mundo espiritual. Então vejamos que é um artigo assim também aparentemente simples, mas de muita atualidade. E nós podemos, portanto, empregá-lo nesse momento de suspensão das reuniões mediúnicas, né? O que é muito interessante. Seguindo ao próximo texto, Carta sobre a Incredulidade. Vocês lembram que no mês anterior, em janeiro de 61, Kardec dividiu em partes
a carta de um amigo espírita, o Sr. Canu, que resolveu compartilhar com Kardec uma carta que ele havia escrito a um amigo incrédulo, que não acreditava em Deus, não acreditava nos espíritos. E Canu fala que é importante tratar de forma sutil dos assuntos. Primeiro, convencer a pessoa para que seja espiritualista, para depois começar a pensar nos pontos propriamente espíritas, porque são coisas distintas, falamos espiritualismo e espiritismo. O espiritualismo acredita na alma, na sobrevivência da alma, o espiritismo acredita na imortalidade da alma e traz pontos adicionais. Então aqui Kardec publica a continuidade da carta, porque é muito longa, e é muito interessante ler, porque é uma síntese bem suave da doutrina, talvez até sirva de inspiração para muitos de nós que temos amigos incrédulos e às vezes surge a oportunidade de um diálogo nessa linha e muitas vezes não sabemos o que falar. Às vezes a gente quer falar demais de espiritismo, avançar muito, às vezes fala de menos. Então esta carta do Sr. Canu, dividida em 2 revistas de janeiro e fevereiro de 61, talvez seja uma inspiração para nós. E um ponto interessante, mais ligado à mediunidade, nessa carta do Sr. Canu, é que ele fala da experiência dele no desenvolvimento da mediunidade. Existe um item no Livro dos Médiuns, o desenvolvimento da mediunidade, e ele fala que com ele fala, na época era muito comum e predominante a psicografia, então ele fala que o médium de psicografia sente um ligeiro frêmito na mão, uma tremida, uma leve dormência na mão, no braço, às vezes uma pequena dor muscular, né, sinalizando uma possível mediunidade de psicografia. E que para isto o médium tem que desenvolver como? Estando presente na casa espírita, em reuniões mediúnicas próprias, né, evita-se o desenvolvimento da mediunidade em casa, né, na casa espírita, com médiums mais experientes, com dirigente e tudo mais, e aí ele deixa papel e caneta, lápis, para que veja se a mediunidade frutifique. O Sr. Canu fala dele que ele ficou durante 6 semanas, mais ou menos, com exercícios infrutíferos, pequenos riscos traçados, depois conseguiu as letras do alfabeto, mas não foi além disso. Então, quando a gente testa diante de um tempo, algumas semanas, poucos meses, e não vai além disso, de traços, riscos, letras esparsas, e não vai adiante, é sinal de que a mediunidade não vai eclodir. Talvez possa eclodir mais à frente, talvez não vai eclodir nesta reencarnação, porque não faz parte do planejamento. Mas houve o teste, é o único meio de saber, né, se a pessoa tem aptidão pelo menos para a mediunidade da psicografia. E ele diz assim, a minha mulher, que sempre tivera o pressentimento de não possuir, ele diz aqui que em 15 dias já pôs-se a escrever corretamente. Portanto, ela trazia o compromisso, a aptidão fisiológica. Enquanto estamos encarnados, a mediunidade, embora seja uma faculdade da alma, reveste-se de células no corpo físico, ou seja, através da glândula pineal, do sistema nervoso central, o corpo vem preparado para o exercício da mediunidade. E um dos amigos, já no segundo exercício, a escrita foi natural. Então veja, vai muito de acordo com a aptidão orgânica, que está diretamente relacionada aos compromissos assumidos antes da reencarnação. Se não há este compromisso, não há esta aptidão orgânica, realmente a mediunidade não vai eclodir. Apenas uma exceção dentro disso que nós comentamos que é importante. Às vezes não faz parte do planejamento, mas de repente o indivíduo é esforçado, estuda, moralizado, e os benfeitores acreditam que, embora não faça parte do seu planejamento, é importante que para ele, neste momento, a faculdade mediúnica seja útil. Às vezes, durante o sono, o próprio indivíduo é consultado a respeito disso, consente, e aí nada descarta a possibilidade dos espíritos agirem sobre o corpo perispiritual, a fim de que a faculdade possa ampliar-se, possa eclodir. Claro que é uma situação muito excepcional, porque aqui na Terra, via de regra, nós fugimos do planejamento reencarnatório. Não damos conta dos compromissos morais e espirituais assumidos. E de forma que seria uma exceção de alguém que
vai além do programado, se torna uma grata surpresa para a espiritualidade superior que, numa situação de excepcionalidade, repito, entende que o surgimento da mediunidade seja útil para aquele indivíduo, embora não fizesse parte originariamente do seu planejamento reencarnatório. Depois nós temos aqui o artigo Palestras Familiares de Além-Túmulo, o suicídio de um ateu. Nós já estudamos várias vezes aqui comunicações de suicidas. Aqui foi a pedido de um parente, face à evocação, e naturalmente que já havia 2 anos que estava desencarnado, bem se vê que o espírito ainda estava numa situação penosa, não acreditava em Deus, e um dos seus sofrimentos morais era porque agora ele percebendo que a vida continua e que não havia o nada após a morte, e ele agora era meio que forçado a acreditar em Deus. E isto violentava a sua consciência, porque ele cultivou uma ordem de ideias durante toda a vida. E ao chegar no mundo espiritual, ele se depara com outra realidade e é obrigado, portanto, a rever conceitos. E para muitos, rever conceitos é doloroso, porque a pessoa não quer abrir mão. Ela tem dificuldade de, mesmo vendo a realidade, mesmo vendo que está em equívoco, ter que modificar os conceitos. Às vezes acaba lhe causando algum tipo de sofrimento, e era o que também estava acontecendo a ele. Sou forçado a crer em Deus. E o que levou a suicidar-se, o tédio. São várias causas do suicídio, aqui em particular o tédio. O Livro dos Espíritos, quando trata do suicídio, ele fala da saciedade. A pessoa materialmente tem de tudo, mas espiritualmente é uma vida entediada, é uma vida vazia, sem aspirações espirituais. Então a pessoa cai naquele vazio existencial que poderá redundar nesta ideia do suicídio, principalmente se a pessoa não acredita em nada e pensa que com a morte vai cessar todo o seu tédio, o seu sofrimento. Então é interessante isso. Depois o irmão dele é evocado, também dá uma comunicação, e ele, que fala o irmão que professava as mesmas ideias, mas não se suicidou, era materialista, mas não se matou, mas já estava num outro nível espiritual, embora materialista, já não estava tão sofrido quanto o espírito anterior. Inclusive a grafia, diz Kardec, do primeiro espírito que suicidou, será uma grafia, uma escrita com dificuldade, grosseira, e o segundo, que já estava num estado melhor, era uma grafia um pouco mais suave. Até às vezes a grafia, ou seja, a forma como o médium ou o espírito envolve o médium e se dá a escrita, já revela a forma como o espírito está. Às vezes agressivo, revoltado, em sofrimento. Isso reflete no instrumento mediúnico e no resultado. Se o espírito está equilibrado, reflete no instrumento mediúnico. E Kardec anota isso, Então, o irmão que não se suicidou fala agora que também teve que rever algumas coisas que ele pensava aqui durante a vida, E fala da importância da prece aos desencarnados em sofrimento, E depois das 2 evocações, Kardec fala que dá notícia à pessoa que pediu as evocações e ela consegue confirmar, porque a grafia confirma o parente, confirma a grafia, o estilo, às vezes as expressões que os espíritos usaram, e a pessoa confirma. E a pessoa pede que Kardec evoque de novo e faça algumas perguntas. E Kardec aqui bota um limite, dizendo que queria que a pessoa falasse um pouco mais do detalhe da sua morte e tudo mais. E convenhamos, pedagogicamente não é saudável você chegar a um espírito que está em sofrimento, suicida, como é que ficasse insistindo no assunto a respeito daquele momento da morte, não é produtivo. Então Kardec bota um limite, dizendo que nem tudo pode ser perguntado aos espíritos, não é de bom tom, não auxilia. Então Kardec, e aliás no Livro dos Médiuns, Kardec trata desse assunto, das perguntas que podem ser feitas aos espíritos. Depois aqui tem um artigo chamado Questões e Problemas Diversos, bem interessante. Kardec dirige 2 perguntas a São Luís, já fizemos referência a esse espírito. O primeiro pergunta-se se em Júpiter, que é um mundo mais evoluído que a Terra, já vimos, um mundo feliz, se lá quando o espírito reencarna, por ser um corpo físico mais sutil,
se ocorre o esquecimento do passado. E São Luís diz que lá também acontece o esquecimento, que embora o corpo material seja mais sutil, não deixa de ser um corpo material que produz efeitos no espírito durante a reencarnação. E aí Kardec faz uma pergunta bem interessante, mas se lá que é um mundo feliz, faz um comentário. Há necessidade do esquecimento, ou dos espíritos já estão pautando a vida pelo bem, conforme vimos, já é um mundo muito mais elevado espiritualmente. Imaginemos a necessidade do esquecimento aqui na Terra, onde o nosso passado espiritual recente ainda é de erros, de equívocos, de produzir mal para as pessoas. Como é que nós lidaríamos com essas lembranças, estando reencarnado? Encontramos pessoas e lembramos, a pessoa identifica em nós um malfeitor do passado. Nós identificamos em alguém, num amigo, alguém que nos traiu no passado. E tudo isso junto das nossas imperfeições morais, orgulho, ciúme, etc. Como é que nós lidaríamos? Certamente seria muito prejudicial. Pouco de nós teria, raros de nós, teria condições de lidar com essas lembranças amargas do passado e continuar a reencarnação sem que isso não tivesse alguma influência maléfica ou perniciosa. Então, se lá é necessário, num mundo mais evoluído que a Terra, com muito mais dose de razão, aqui na Terra o esquecimento. É uma misericórdia de Deus para nós, é uma bênção do esquecimento, que a gente esquece um pouco os erros do passado, embora a gente traga as tendências, os velhos hábitos, as inclinações a serem corrigidas. A criança já começa a demonstrar isso, mas não há a necessidade de lembrar objetivamente dos fatos. Por isso, um cuidado com as chamadas terapias de vidas passadas. Muitas vezes são recomendados por profissionais qualificados, médicos formados nessa área, que têm um amplo conhecimento para que em casos muito excepcionais possa se buscar isso. Porque se é feito por mera curiosidade, vai lá abrir-se o nosso passado, trazer para o presente, há histórias registradas de que a partir destas lembranças indevidas, feitas infelizmente por profissionais não qualificados e compromissados com o espiritismo, com o bem, acabaram advindo prejuízos gravíssimos para as pessoas, porque lidar com essas revelações não é fácil, porque não vem só a lembrança, vem toda a carga emotiva junto. E uma segunda pergunta dirigida a São Luís, a respeito de uma médium, a senhorita Eugênia, que tinha uma característica na sua faculdade mediúnica. Ela recebia, assim, rapidamente a comunicação de diversos espíritos. Então, Kardec pergunta por que ela tinha essa facilidade na sintonia ou na afinidade fluídica com espíritos diversos, ao passo que outros não têm. Pergunta para São Luís se era algo moral ou físico. E aí São Luís fala que era uma aptidão física, uma predisposição orgânica que facilitava a médium a ter sintonia mais rápida e fácil com espíritos diferenciados e pudesse, num curto espaço de tempo, seja pela psicofonia ou pela psicografia, trazer mensagens variadas, e às vezes vemos médios com esse potencial. Então é bem interessante. Nós vamos ver no futuro da Revista Espírita, só para não mencionar, porque está ligado ao assunto e eu acho importante do ponto de vista doutrinário, há médiuns que às vezes não têm esta aptidão física para uma diversidade de comunicações dessa natureza, por causa da necessidade das afinidades fluídicas e tal, mas às vezes há médiuns que conseguem receber uma soma grande de comunicações, mas através do seu guia espiritual. E porque com o seu guia ele tem uma afinidade já intensa, estabelecida. Então é o seu guia espiritual que estabelece o contato com o espírito comunicante, que passa ao guia a ideia ou a mensagem, e o guia passa ao médium. Então, às vezes, o médium pode receber várias comunicações, mas dessa forma, o seu guia espiritual intermediando isso, com quem ele tem uma sintonia fácil. Talvez seja o que normalmente acontece. Excepcionalmente, um médium, como vimos, com aptidão para estabelecer estas sintonias variadas. Olha como realmente o conhecimento espírita é uma bênção em nossas vidas. Quanta coisa, né? E aí depois Kardec vai finalizar a revista com algumas comunicações espirituais espontâneas, que ele chamou de ensino dos espíritos.
Alguns aqui, algumas comunicações de menos relevância, vamos só citar. Ano de 1860, o ano de 1861. Depois tem o comentário ao ditado publicado sob o título de Despertar do Espírito. Vocês lembram que em outubro de 60 teve uma comunicação espiritual de Georges, e ele falou assim na comunicação: não há relações amistosas entre os espíritos errantes, que aqueles próprios que se amaram não trocam sinais de reconhecimento. Ou seja, dava a impressão de que, o espírito desencarna, outros espíritos desencarnam que tinham afinidades aqui na Terra, não se reconhecem do lado de lá, não se comunicam, não se encontram. Kardec achou estranho. Na revista de novembro de 60, Kardec já registra a estranheza de alguns confrades a respeito desse tema, faz algumas observações interessantes, e agora, em fevereiro de 61, o próprio Espírito Jorge vem ratificar aquilo que Kardec havia notado, que ele estava trazendo apenas traços de uma das fases da vida espírita, né? São tipos de espíritos que às vezes voltam em sofrimento para o mundo espiritual, com as suas angústias, com as suas dificuldades, chegam em perturbação no mundo espiritual. Então imaginemos dois espíritos que chegam assim no mundo espiritual. São amigos aqui na Terra, têm, portanto, a afetividade, afeições mútuas, mas desencarnam em estado de sofrimento, cada qual com suas lutas, com seus conflitos, com as suas perturbações, com suas crenças. E aí dizia assim que eles vão se reencontrar no mundo espiritual de imediato, que vão poder ter relações amistosas, que vão trocar sinais de reconhecimento de cara? Não. Terão dificuldades. Nem sempre as pessoas que se afeiçoam se encontram de imediato no mundo espiritual. Há uma infinidade de fatores que desencadeiam isto. Veja só que interessante. Então, Jorge, ele falou, isso aqui que eu falei, não é que é a única regra do mundo espiritual, é uma das fases, uma das particularidades que acontece. Agora, se dois espíritos já adaptados, que estão bem, que se afeiçoam, nós estudamos há pouco a afeição de um espírito por um encarnado, se existe, naturalmente que existe também as afeições entre os espíritos, que permanecem, mas a possibilidade de se encontrarem no mundo espiritual, de dialogarem, está relacionada à condição espiritual de cada um e à possibilidade, portanto, de manterem esses contatos. Há histórias de espíritos que se suicidaram por amor, porque eram proibidos de se relacionarem aqui na Terra, às vezes já estavam casados ou eram proibidos pela família, aqueles valores de sangue, se mataram. Chega no além e fala, bom, os dois se mataram por amor, vão se encontrar lá, vão extravasar agora o amor do lado de lá. Não. Há relatos de que não se encontram, pela própria natureza do gesto, o suicídio, estão num profundo grau de perturbação do lado de lá, que não se encontram. Num primeiro momento, embora haja o desejo, a vontade, não se encontram, até por, entre aspas, punição, pelo gesto praticado. Então, é importante observarmos essas nuances a respeito da vida no mundo espiritual. A última comunicação, pulando uma, chama A Harmonia, só para fazer a citação. E, por fim, encerramos com a comunicação que nós mencionamos no estudo passado, porque ela está, o espírito aqui, Gerard Nerval, começou ela em janeiro de 61 e agora reforçou, ampliou em fevereiro de 61. Eu recomendo a leitura porque são comunicações longas, nós vamos respeitando o nosso tempo de estudo de aproximadamente 50 e poucos minutos, são a comunicação chamada Os Três Tipos, onde o espírito se utiliza de personagens conhecidos da nossa literatura. Ele vai lá em Shakespeare, na peça de Shakespeare, né? E ele vai buscar Hamlet, é o primeiro personagem. E aqui ele diz que Hamlet representa na humanidade aquelas pessoas assim, o interesse, o egoísmo e o orgulho abafam a generosidade, a caridade e a simplicidade. É um coração que verdadeiramente pensa, examina os vícios e sofre. Hamlet é a personificação dessa parte infeliz da humanidade que sofre e chora sempre e que se vinga, vingando, acreditando, vingar-se a moral e a Deus. Então, eu não sou um conhecedor profundo de literatura,
Para quem conhece, a gente pode buscar no Google mais ou menos o que significa a figura de Hamlet, né? Onde ele vai realmente se deparar com vícios morais próximos ali da sua família. Seu pai especula-se que foi assassinado e ele vai procurar se vingar dessas pessoas, né? Então revela uma pessoa muito instável, uma pessoa que sofre com a maldade praticada pelo outro, pela imperfeição do outro, mas que ao mesmo tempo opta por um caminho equivocado de querer se vingar por essas maldades causadas, né? Às vezes temos um pouquinho de nós, né? A gente sofre ainda pela imperfeição dos outros. O egoísmo e o orgulho em nós são mais intensos do que os nossos impulsos virtuosos e aí extravasa, damos vazão ao nosso lado imperfeito que ainda predomina. E às vezes a pessoa pratica o mal e a gente quer se vingar. E a vingança nunca se justifica. A postura correta, nós podemos até sofrer pelo mal que os outros causam, mas jamais temos direito de nos vingar. Nós temos que dar o bom exemplo. Se possível, se houver vínculo, orientar essa pessoa que está no caminho da maldade, orar por ela. E tomarmos cuidado, que às vezes a vingança nossa, ela não se dá pelas nossas mãos, mas às vezes acontece por outros meios. E aquela pessoa que causou um mal a nós ou alguém querido sofre um mal, está num processo de profunda infelicidade e nós intimamente ficamos felizes pelo sofrimento que a pessoa está experimentando. São sinais ainda de imperfeição que o personagem Hamlet revela e que talvez muitos de nós ainda tenhamos nas nossas inclinações, nas nossas tendências. Então, analisar um pouco se temos algo de Hamlet. Ele cita também Dom Juan, que é um arquétipo, né? um arquétipo da literatura espanhola, aquela pessoa gentil que cria uma imagem, né? Uma pessoa galanteadora, fanfarrão do vício, diz aqui, libertino, e que diz assim que é feliz aos olhos dos homens. As pessoas cobiçam, querem ser um Dom Juan. E aqui seja masculino ou feminino, a pessoa tem uma beleza, tem uma lábia, fala, quer atrair pessoas para o prazer, para o sexo normalmente. E são pessoas que são bem vistas, ainda por conta desses valores distorcidos da sociedade, que causam danos, lesões à emotividade alheia, né? Porque abandonam depois da relação sexual as moças, os moços, deixando afetividades despedaçadas e pelo espiritismo somos responsáveis por todos esses danos que causamos na vida do outro, agindo nesse sentido de galanteador, de Dom Juan. Então, com o conhecimento espírita, já não podemos mais almejar ser esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa que cria, que quer enganar, que quer atrair, que quer buscar o prazer, que quer ser desejado, cobiçado pelos outros. Aos olhos da terra, são cobiçados, são felizes, mas à luz das leis divinas, são espíritos profundamente infelizes que estão amontoando provas e expiações duras para o seu futuro. E por fim, cita Tartufo, que é uma comédia francesa do século XVII, que era um falso devoto. Então era aqui a imagem da máscara da virtude, a falsa aparência. Então não adianta, nesse mundo de hoje, das conexões, das redes sociais, as pessoas preocupadas mais em parecer ser do que realmente ser. Que aparentar virtudes, vestir a máscara da virtude, parecer ser um bom religioso, parecer ser um homem de bem. E na intimidade nós sabemos que não somos. A morte, a desencarnação, que acontece com todos, vai nos colocar face a face com a nossa realidade espiritual. Então não adianta parecer ser bom. Muitas pessoas parecem ser boas, morrem, às vezes até santificadas, mas depois estão em sofrimento no mundo espiritual, porque não eram nada daquilo que projetaram, da máscara que vestiram. A nossa luta tem que ser por conquistas reais no campo da virtude. Ainda que com acertos e com erros, não procuremos criar uma imagem, que a gente possa realmente ter esta luta autêntica por conquistar virtudes legítimas. Virtudes legítimas que daí sim serão capazes de fazer brilhar a nossa luz, aqui na Terra e do lado de lá. Então, não temos buscar esse tipo de postura meio comum hoje, de a aparência. A aparência para enganar, a aparência para que as pessoas pensem que nós somos pessoas boas. Intimamente nós sabemos, a nossa consciência.
nos aponta que somos falhos. A lei de Deus nós não nos enganamos. Então estamos enganando a quem? Do lado de lá, nos depararemos com a nossa realidade e encontraremos espíritos que enganamos com a máscara da virtude, que nos encontrarão do lado de lá em estado de penúria espiritual e se assustarão. Mas você, pois é, lá eu enganava. Na verdade eu sou assim. Então o Espiritismo nos convida a uma batalha, um bom combate, como diz Paulo, para que possamos progredir intelecto e moralmente, mas sem fingimento. Que seja realmente uma luta verdadeira, porque entendemos que realmente somente os valores da alma conquistados produzem a nossa plenitude e a nossa felicidade. Quão rica foi essa revista espírita de fevereiro de 61. Felizes, muito felizes, por poder compartilhar com vocês esta obra extraordinária do nosso querido codificador, a quem nós, nesta data, estamos gravando, repito, em 19 de abril de 2021, portanto, ontem, a data de aniversário do surgimento do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a nossa gratidão a Allan Kardec. Que trabalho extraordinário. Muito obrigado.